Boa noite, amigos do Canelada. Noite tricolor, amigo. Noite São Paulina, porque o São Paulo, aí eu tenho que falar, o São Paulo, diferentemente do Flamengo, tem vergonha na cara. O São Paulo num grupo difícil. É bom deixar claro, não é a baba que é o grupo do Flamengo, não. Num grupo difícil, que tem Tajeres, adversário difícil, Barcelona de Guayaquil, adversário difícil, e tem o Cobressal, que é a baba, mas que é a baba como é o Palestino. E o Flamengo, patético, não conseguiu ponto contra o Palestino. O São Paulo mostra que veio para essa Libertadores para disputar, e aí é o que a gente fala sempre. É difícil o São Paulo disputar o título brasileiro. Pontos corridos, necessita aí de um elenco muito forte. Agora, no mata-mata, esse São Paulo já mostrou que pode ser campeão, sim. Ah, foi campeão da Copa do Brasil. Mas de quem que o São Paulo ganhou na Copa do Brasil? O São Paulo eliminou um grande rival, mas que tá numa fase ruim, que é o Corinthians. E aí depois ele elimina os dois superpoderosos hoje do futebol da América do Sul. Me desculpa, superpoderosos hoje não, porque o Flamengo não é nem as meninas superpoderosas, o Flamengo não é nada. O Flamengo de poderoso, ele não tem nada hoje, mas tudo bem. Mas era no ano passado um dos favoritos ao título da Copa do Brasil. Vai o São Paulo, porrada no Palmeiras. Vai o São Paulo, porrada no Flamengo e é campeão da Copa do Brasil. É um time que, se a gente falou tanto hoje aqui, que o Flamengo do Tite é apático, não tem vontade, não tem intensidade, o São Paulo é o contrário. É um time que luta todo jogo, é um time que briga todo jogo. Pode, às vezes, dizer, jogo ruim, o São Paulo não tá jogando muito bem. Não foi hoje. Hoje o São Paulo dominou o jogo todo. São Paulo não teve risco de perder o jogo hoje. Agora, é um time que sua, é um time que se dedica. Você vê o Luciano fazendo gol de novo, Caleri sempre fazendo gol, Nestor voltando pra esse time, um jogador que o próprio Bruno Prado falava, cara, o Nestor vai voltar pra ser titular. É um baita jogador. E é um São Paulo que dá sim esperança pro seu torcedor. Eu disse outro dia aqui que eu fui almoçar no fim de semana, e aí vem um São Paulino, fala, pilhado, eu fala. E aí ele falou, anota, São Paulo vai ser campeão da Libertadores. É aquilo, é claro que o torcedor ganhou uma esperança, mas só do torcedor São Paulino já ter essa esperança que há muitos anos ele não tinha, mostra que o São Paulo do ano passado ganhando Copa do Brasil devolveu pro torcedor tricolor aquele sentimento de brigar por título. E eu repito, acho sim que pode brigar. É favorito? Claro que não. Mas é um time que sabe jogar mata-mata. É um time que no ano passado eliminou os superpoderosos no mata-mata. Então, deixa o torcedor São Paulino sonhar. E melhor do que isso, Zé Manuel, Fábio Piperno, Bruninho Prado tá descendo também, que ele tava comentando o jogo. É o Zubeldia chegando a 5 jogos e não perdeu. O cara tem 4 vitórias, sendo 2 fora de casa pela Libertadores. É o Cobressal, que se dane. O Flamengo jogou contra o Palestino, que é um time horroroso, e não fez ponto fora. O São Paulo ganhou e convenceu fora de casa, quando tem um adversário mais fraco. Então tá classificado, e é assim que o Zubeldia, pra mim, chega assim com euforia pro torcedor São Paulino. O cara que chega 5 jogos, 4 vitórias e só um empate contra o todo-poderoso Palmeiras, tem que ser respeitado. Querendo ou não, chegou ganhando tudo e já classificando o São Paulo na Libertadores da América. Zé Manuel e Fábio Piperno. Exagerei, não? Não, e tem um detalhe, o Caleri fez o 12º gol dele em Libertadores pelo São Paulo. Ele está a 2 gols de Luiz Fabiano e Rogério Ceni, que são os artilheiros do São Paulo na Copa Libertadores da América. Ou seja, ele pode ultrapassá-los e se tornar o maior artilheiro do São Paulo na Copa Libertadores ainda esse ano, ainda nessa edição da Copa Libertadores da América. O São Paulo é um outro São Paulo, né? É uma outra equipe completamente diferente. Eu acho que já voltou a ser o São Paulo em termos de confiança do ano passado, campeão da Copa do Brasil.
É um São Paulo que começou o ano conquistando resultados importantes, a Supercopa, ganhou lá na Arena Corinthians, quebrando um tabu de muito tempo, pela primeira vez, né? Mas depois foi se esfacelando, né? Foi se perdendo. E agora, com a chegada do Zubeldia, o time joga com mais naturalidade, joga como quem sabe o que quer, né? Já que o Pilhado comparou com o Flamengo ontem, um bando, né? Sem saber o que fazer em campo, São Paulo não. Ele sabe o que fazer em campo, ele sabe o que quer. Nem sempre dá tudo certo, 100%. Ele dominava o jogo, mas não conseguia finalizar a contento, até que tomou o gol. Depois, não, já conseguiu botar a bola na trave, finalizar uma aqui, outra ali. O Luciano perdeu um gol quando tentou encobrir o goleiro de forma incrível, mas fez o gol de empate no primeiro tempo. No segundo tempo, dominando o jogo ainda, né? Os números todos sempre a favor do São Paulo na partida, e depois ampliou, fez 2-1, fez 3-1, enfim. Ele teve o jogo na mão o tempo todo, né? Faltou definir mais rápido só, ali no primeiro tempo. Ele já poderia ter definido 2-0, 3-0, quem sabe até no primeiro tempo, mas no jogo todo não dá, não tem do que reclamar, né? São Paulo, você falou, São Paulo ganhou as duas com o Zubeldia, jogando fora de casa pela Libertadores, ganhou do Vitória lá no Barradão também pelo Campeonato Brasileiro. O começo dele é excelente, né? Dá confiança. E alguns jogadores, o Nestor já entrou metendo um golaço, cara, que gol que ele fez, né? E os jogadores vindo do banco. E sendo justo, hein? Bruninho Prado falou, ele que tá chegando aí, que o Nestor ia voltar para ser titular nesse time do São Paulo. O torcedor lembra do gol contra o Flamengo, na decisão da Copa do Brasil, no ano passado. Aquele gol de voleio espetacular. E o gol de hoje foi lindo também, né? Batendo de perna esquerda de fora da grande área. É um jogador de muito talento, mas o São Paulo, muitas vezes, o torcedor não tem muita paciência com o cara da casa, né? Que às vezes deveria ter um pouco de paciência, porque o cara é formado no Morumbi, né? E muitos já saíram meio que escorraçados lá do Morumbi, enfim, ou de Cotia, ou do Morumbi, e o Nestor, eu acho que ele tem tudo para dar muitas alegrias ao torcedor do São Paulo, ou então render um bom dinheiro aí, bom negócio para o São Paulo no futuro. Mas foi uma partida de autoridade do São Paulo, vitória muito justa. Bom. E classificado, né? Não, e a gente tem que falar do Zubeldia. Como eu queria, Bruninho Prado, que seu papai tivesse aqui. Porque ele fala, não dá pra... Como, por quê? O cara tem, eu vou dar os números. 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. E só pra deixar uma coisinha bem clara, as 4 vitórias fora de casa. É o time que mais venceu fora de casa no período do Zubeldia. E só pra te lembrar, com essa tua carinha de deboche que tu fica me olhando, o São Paulo no Brasileiro do ano passado só ganhou 1 jogo fora de casa no campeonato inteiro. O Zubeldia já ganhou 2 fora de casa nesse Brasileiro. O Zubeldia já ganhou do Barcelona de Guayaquil fora de casa, o Zubeldia agora ganha do Cobressal fora de casa. E aí eu adoro, porque tem gente que vai falar, Pilhado, mas o São Paulo também ganhou do Cobressal. Repito, o todo-poderoso Flamengo, o time de frouxo que desembarcou hoje no Rio de Janeiro com cara de bunda, esse time não conseguiu ganhar do Palestino fora de casa. Tem que valorizar, sim, o que o Zubeldia vem fazendo, Piperno. Ele chegou tirando onda. Tô vendo o Bruno Prado lendo com grande atenção a pauta de Raul Oliveira, que chegou aqui pra gente. De conta. Com grande atenção. Raul, nosso Agora, Raul, são 4 páginas, sendo 3 delas vazias, em branco. 4 páginas, 3 em branco. Agora, vamos lá. Você pensa que o Raul é o Flamengo, pra você ficar debochando assim? 5 jogos, Fábio Piperno. 4 vitórias e 1 empate contra o Palmeiras, vale deixar claro. 86,7% de aproveitamento. E aí é que tá o negócio que eu falei. O cara é ofensivo, sim. Quero saber também do Bruninho. 11 gols marcados e 3 sofridos. 17 grandes chances. 65,6% de posse de bola. Time do Brasil com mais vitórias fora de casa no período do Zubeldia. Já classificado para as oitavas da Libertadores. Merece sim. Tem que dar moral pro Zubeldia. Piperno chegou e chegou dando tranquilidade pro torcedor. E aí quando comparam com jogos, com o Carpini também foi, eu acho os jogos do Zubeldia mais difíceis. E ele chega com esse número impressionante. Sem fazer essa carinha de deboche. Boa noite, meus amigos. Está aqui do meu lado, então, uma
Exaltação da ejaculação precoce. 5 jogos, nossa, já virou um mestre. Professor, começou bem. Mas vamos lá, tem que ser justo. Se o cara chegasse perdendo tudo, a gente já tá criticando. O cara chega com 4 jogos fora de casa, ele ganha os 4? Cara, me desculpa, são jogos difíceis. Ele começou bem, é verdade. Ninguém é maluco de negar isso. Então vamos elogiar. Se depois perder, critica. Então, é o que eu falo pro Vampeta, meu amigo. Você muda muito de opinião. É óbvio, a gente faz programa todo dia. Você tem que falar dia a dia. Tá bem, elogia. Tá ruim, critica. Serão 5 jogos em casa agora. Olha isso. Fala os jogos, Fala os jogos que eu quero ver o torcedor São Paulino. Vamos ver, então. Vai apostar. Fluminense, Barcelona de Guayaquil. Os 2, pra mim, favorito nos 2. Cruzeiro. Favorito. 3. Águia de Marabá. Favorito. E Tajeres de Córdoba. Favorito. Aí ele sai pra pegar, sabe quem? Corinthians em Itaquera. Pra mim, o São Paulo é favorito em todos os próximos 5 jogos em casa. Até contra o Corinthians em Itaquera também? Aí eu acho um jogo igual. É clássico e é fora de casa. O Carpini ganhou. Então, tudo isso pra dizer que no começo... Mas você concorda comigo? Fluminense. Pra mim, o São Paulo é favorito no Morumbi. Hoje é. O outro, Zé? Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. Muito ganhou favorito. Fora, pra mim vai ganhar em casa. Favorito. E o Barcelona tá muito mal também. Sim. Cruzeiro vai ganhar no Morumbi, provavelmente. Vai ganhar. Águia de Marabá. Vai ganhar no Morumbi. E o quinto? Tajeres de Córdoba. Tajeres pra mim é o mais difícil. Mas eu acho que o São Paulo é favorito. Provavelmente decidindo o primeiro lugar do grupo. Sim, é verdade. Tô muito empolgado? Ou tenho razão? Não, eu acho que, assim, um pouco mais de racionalidade, assim, de moderação. Sabe aquela coisa? Aprecie com moderação. Ou seja, começou bem, mas calma, são boas vitórias. É verdade. Mas é só um começo de trabalho. O fato é que o São Paulo está jogando em bom nível. Isso ninguém, né, pode negar. Está jogando, inclusive, um pouco melhor que o seu time. Verdade. Melhor que o meu time, meu amigo. Bota o Bangu. Bota até o Nova Iguaçu, que perdeu na final. Hoje em dia, esquece. O Palestino tá jogando melhor que o meu time. Olha, eu vou falar Palestino. Então eu vou contar um segredo para você aqui. Vou contar para nossa audiência aqui. Flávio Prado não está entre nós agora, né? Provavelmente está assistindo o Canelada. Quer dizer, eu acho que também provavelmente é exagero meu. Né? O Bruno já, enfim, balançou a cabeça aqui. Mas, Bruno, o seu pai debochou de nós dois quando a gente falou que assistiu Bolívar e Palestino na primeira rodada. Aliás, Palestino e Bolívar na primeira rodada. Jogo no qual o Bolívar, ganhou com a bem. sua inveja, foi até o Chile e ganhou de 3-0 do Palestino. Ou seja, o Bolívar fez 3-0 fora de casa contra o time que derrotou o Flamengo. Isso, para mim, realmente foi uma façanha e tanto. Agora, não, mas o São Paulo está jogando bem, sim. E o São Paulo, em alguns momentos, me lembra esse time do Botafogo, do Arthur Jorge. Também é um time ofensivo, um time que tem jogado com muitos atacantes. Bateu um adversário complicado hoje. Teve um gol anulado que está dando muito o que falar. Mas o fato é que os dois melhoraram, o São Paulo e o Botafogo. Acho que o Bolívar foi 4-0 no Palestino. 4, isso aí. A coisa foi pior ainda. Lá no Chile. É o que eu falo. O Flamengo é patético. E esse jogo foi no estádio do Palestino mesmo. O Palestino o de ontem foi a 500 quilômetros. Defensores del Chaco, o de ontem. Não, Não. Foi lá no... Foi em Coquimbo. 500 quilômetros da sede do Palestino. O Defensores foi do Corinthians. Foi um campo neutro ainda. Agora, Bruno Prado. Pra piorar. Eu sei que eu sou muito eufórico quando um time tá bem. É verdade. Agora, é verdade, eu sei que é verdade. Só que o cara faz gol adoidado. O cara tem. Gente, como é que vocês querem não estar vibrando com o cara que tem 11 gols em 5 jogos? Ele tem uma média de mais de 2 gols por jogo, pô. Tem que elogiar, porque é o que eu falo, Bruno. Corajoso ele é. Ele é. E é aquilo que o Piperno estava falando, do Botafogo também, do Arthur Jorge, eles botam os melhores para jogar. Que é o que o Vampeta fala, você concorda? Ele bota. Tem um jogador ofensivo, vou botar. Ele faz o time jogar. Hoje o São Paulo jogou melhor o tempo todo. Tudo bem, ele começou perdendo. Mas nunca ele foi pior em campo do que o Cobressal. Pior não. Teve quando até tomou gol, era um jogo muito ruim ali. Depois o São Paulo tomou gol, reagiu, melhorou.
empatou no primeiro tempo, poderia ter virado, teve duas chances bem claras, uma do Caleri, que ele chuta em cima do goleiro, e outra do Luciano, que ele sai na cara do gol, atravessa a metade ofensiva ali, sozinho, tenta jogar por cima do goleiro, mas o goleiro estava de pé, né? Ele jogou na mão do goleiro, mas antes ele já tinha feito um golaço. E aí no segundo tempo virou com tranquilidade, um belo gol do Nestor de fora da área e o gol do Caleri, que também, os gols foram bonitos, os 3 gols do São Paulo foram bonitos. O terceiro gol também foi, né? Foi uma bola, o Eric no alto, o Eric dá de primeiro, o Caleri tenta encobrir de primeira, bate na trave e ele faz o gol. Então o São Paulo fez a parte dele, preocupação com o Caleri, né? Porque ele sai e pelo jeito foi panturrilha, né? O Caleri sai com dor na panturrilha, já no banco ele estava bem chateado, né? Foi na panturrilha direita. Ele já meteu gelo na hora e ele estava com cara de choro ali, estava bem chateado mesmo. Então, é uma preocupação para os próximos jogos. Mas coisas positivas, os jogadores que estão entrando, eles estão aproveitando. São Paulo tem uma característica que alguns, daí depende do momento, né? Quando o momento está ruim, é vista como uma característica ruim. Quando o momento está bom, é visto como uma coisa boa. Eu acho que é mais bom do que ruim. Sim, é um elenco muito equilibrado, não tem nenhum muito acima da média. O Lucas é o que mais se aproxima disso, mas esse ano de 2024 o Lucas jogou muito pouco. Mas também tem vários reservas que são mais ou menos iguais aos titulares. Hoje mesmo entrou o Nestor, que dentro do normal é titular. O Nestor está no banco porque está voltando de lesão. Ficou muito tempo parado, o Nestor é muito bom. Aí entrou o Galopo, entrou o Eric, não mudou muito. Assim, mantém o nível, que é um nível de médio para bom. Que comparando com o futebol sul-americano, ok, é legal, dá para levar, e depende mais do coletivo estar andando bem, de estar confiante, de não estar pressionado, depende desses fatores. Então, acho que uma coisa muito positiva que o pessoal está entrando e está fazendo dele, e o São Paulo não tem no horizonte aí um momento de pressão tão próximo, né? O São Paulo tá tranquilo nas competições, no Brasileiro tinha que pontuar, pontuou, na Libertadores está classificado e na Copa do Brasil também está classificado. Só Me chamou a atenção, Bruno, é que jogos anteriores o Michel Araújo jogou mais pela esquerda, às vezes até na ala esquerda, e hoje ele entrou pela direita. Sim. E foi muito bem. E depois inverteu. No primeiro tempo, quando a coisa não estava tão boa, quem puxava a bola para o meio e batia para o gol ele mesmo que para fora, era ele. E, inclusive, a jogada do primeiro gol foi dele. Sim. Né? A finalização, o gol foi do Luciano, mas a jogada do Michel Araújo. Que era um jogador que estava meio praticamente descartado no São Paulo, me parece que recuperado pelos A bola que o Caleri perde o gol foi dele também. O Michel Araújo fez um jogo muito bom. Fez. Ó, números do Michel Araújo, já que o Zé citou. Uma assistência no primeiro gol do jogo, 2 passes decisivos, 2 grandes chances criadas, 4 de 7 dribles certos, o Michel Araújo.